Então eu posso dizer que a primeira opção que uma célula tem para gastar energia, essa primeira opção sempre vai ser um carboidrato. Por que tu fala primeira opção? Tem segunda opção, Fernando? Tem. Os lipídios, as gorduras. Mas como o nome está dizendo, é a segunda opção. Primeiro, se tiver glicose no sangue, se tiver amido no sangue, se tiver essas substâncias químicas no sangue, a célula usa logo isso e funciona. Só quando não tiver glicose no sangue, ou um composto, um carboidrato, é que a célula vai, então, utilizar os lipídios. A principal molécula energética dos carboidratos é a glicose. Sem dúvida nenhuma, é a substância química mais utilizada pelas células. Comemos para conseguir energia. Comemos o quê? Comemos carboidratos. Comemos a bolachinha para conseguir energia. Onde está essa energia? Está no amido que compõe a bolacha. Mas que parte do amido? Na glicose. Uma molécula de amido é formada por centenas e centenas de glicoses. Quando esse amido é quebrado, as glicoses ficam soltas e então a célula utiliza. Ela vai pegar cada uma dessas glicoses e vai misturar com gás oxigênio e dali vai sair a energia. Função estrutural. Função estrutural significa dizer que os carboidratos também podem compor parte da célula. Por exemplo, integram a membrana citoplasmática das células, formando nos animais, por exemplo, o glicocálix. Ou ainda, não precisa ser só a célula, pode ser o corpo inteiro, como no caso do esqueleto dos insetos, o exoesqueleto. Vamos falar daqui a pouco um pouquinho mais de cada um desses exemplos, tá? Os carboidratos são encontrados basicamente nos vegetais, mas existem também carboidratos nos animais. Mas a maior parte deles se encontram nos vegetais. Vou te dar exemplo logo dos animais. Tu encontra carboidratos ou glicídios no leite e no mel, mas maciçamente nos vegetais. Toda vez que você está comendo um tomate, uma alface, um grão de trigo, uma soja, sei lá o que, de origem vegetal, tu está ingerindo carboidratos. Comida brasileira: arroz, feijão, saladinha de maionese, com a saladinha de tomate. Essa mistura, né, fantástica é rica em carboidratos. A proteína está ali no bifinho, às vezes no torresminho. Quanto à classificação, os carboidratos podem ser divididos em 3 grupos: os monossacarídeos, os oligossacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos são aquelas moléculas pequenininhas, os menores açúcares, aqueles que não podem mais ser divididos em nenhum. Eu posso dizer que os monossacarídeos são as unidades dos glicídios, dos carboidratos, a menor parte de um açúcar. Veja alguns exemplos: glicose, frutose e a galactose. São exemplos de monossacarídeos encontrados nas seguintes condições: glicose e frutose, muito comuns nos vegetais de um modo geral. A frutose, muito comum nas frutas. A glicose, muito comum no açúcar, esse que a gente come, com café, com leite. E a galactose, olha o nome, lactose, galactose, é o açúcar que vai, junto com o outro lá na frente que a gente vai ver, formar o leite, tá? Você quer ver a fórmula de um monossacarídeo? Esta estrutura é a glicose, ela é um monossacarídeo. A mesma glicose que está integrando a bolacha. Pois é, tu está comendo glicose, tu está comendo essa estrutura, e aí cada átomo desse vai ser agora quebrado, e dali vai ser retirada a energia. Comendo bolacha, tu está comendo a glicose, onde tu consegue a tua energia. Os oligossacarídeos são as moléculas de médio porte, de tamanho médio. Eles são formados pela união de alguns monossacarídeos. De 2 até cerca de 10 monossacarídeos compõem um oligossacarídeo. Os mais famosos oligossacarídeos são os disacarídeos. Entre os disacarídeos se destacam, por exemplo, a sacarose, a maltose e a lactose. A lactose é o açúcar do leite. Fernando, mas você acabou de falar que é a galactose? Não. A galactose mais uma glicose vão formar então a molécula da lactose. Lembra-te, eu estou falando dos oligossacarídeos, especificamente dos disacarídeos, formado por 2 monossacarídeos, 2. No caso da lactose, é uma glicose com a galactose
grudando, formando a lactose. Esse açúcar que vai dar o doce e as características do leite. Um outro açúcar é a sacarose. Esse do açúcar cristal. Mas, Fernando, tu acabou de falar que a sacarose, que a glicose, que é o açúcar, que é o glicídio que se encontra nos açúcares, no açúcar cristal. Calma. A sacarose é um oligosacarídeo do tipo disacarídeo, formado pela união de 2 monossacarídeos. Uma glicose mais uma frutose, grudando, formando a sacarose. Aí, algum industrial vai ficar rico vendendo o açúcar, que vem da cana, vem da beterraba. Um outro açúcar, e esse as mulheres odeiam, é a maltose. Por que mulheres? Porque a maltose é o açúcar mais comum do alimento. É a maltose ou é a glicose, Fernando? Olha só, a maltose é formada por 2 glicoses. A glicose praticamente não existe solta na natureza. Ou ela está na forma de amido, ou ela está na forma de maltose, de sacarose. Olha que o parta. Mas ela dificilmente se encontra nua e crua. Então eu posso dizer para ti que quando eu tenho 2 glicoses juntas, eu tenho uma maltose. A maltose é má, né? Porque quando tu estás comendo a bolachinha, na verdade tu está comendo amido. O amido depois vai ser quebrado em maltoses. E as maltoses depois em 2 glicoses. Então, na verdade, é a glicose que você está consumindo. Mas a glicose na forma de maltose e antes na forma de amido. Entenderam então? Oligosacarídeos se destacam os disacarídeos, formando pela união de 2 monossacarídeos. Reparam o que é comum? Repararam? Glicose é comum nos 3 exemplos, tudo bem? Variando depois a galactose, a frutose e outra glicose. Os polissacarídeos constituem a última parte da classificação dos carboidratos. Os polissacarídeos são os açúcares gigantes, mega, são formados por milhares de glicoses. Destaca-se aí o amido, a celulose, o glicogênio e a quitina, que se dividem tanto em função energética quanto função estrutural. Vamos ver. Amido é a substância de reserva, é o açúcar de reserva dos vegetais. Quando você come uma mandioca, uma batatinha, tu estás comendo ali amido. Tu está comendo ali a substância de reserva daquele vegetal. Mas também quando tu comes um vegetal, tu está destruindo ele. Tu está quebrando a célula. E o que constitui a célula vegetal, especificamente na estrutura chamada parede celular, é a celulose. Isso mesmo. A mesma celulose que você tanto ouve falar das indústrias de papel. Eles matam o vegetal, tiram da natureza, passam por um processo sofisticado e aí se obtém o papel de celulose, em outras palavras, da parede celular dos vegetais. Um outro exemplo é o glicogênio. Só que agora o glicogênio está presente nos animais. É a substância de reserva dos animais. Muito encontrado e bastante armazenado no fígado, mas também pode ser encontrado nos músculos. Quando o teu corpo tem uma falência, tem uma deficiência de glicose por falta de comida, o corpo utiliza então o glicogênio, né, que está tanto nos músculos quanto no fígado. E o último exemplo, também presente nos animais, é a quitina. Essa substância, esse açúcar, né, estrutural, semelhante à celulose, só que aqui vai compor o esqueleto, né, o famoso exoesqueleto dos insetos, né, dos artrópodes de um modo geral, que você vai ver melhor na aula do professor Rogério. Legal? Fala aí! Ó, eu costumo comer bastante arroz, carboidratos, proteínas. Não como muito lipídio, né, mas como bastante proteína e carboidratos. Eu como saladinha todo dia de manhã. Tomar um ótimo café da manhã, almoçar bem. O que é que você come de manhã? Como pão, fruta, suco. Não gosto muito de café, essas coisas assim. Como uma carne bem reforçada, com bom tempero, assim. Muito bem, chega de açúcares, vamos aos lipídios. Vejam aqui a Bibi. A Bibi tem uma pele sedosa, bonita, né? Lábio carnudo, mas ela é fofinha, né? Se a gente pudesse tirar essa pele que embeleza tanto essa maravilha,
vocês iam ver que existe uma almofada de gordura por baixo. Essa almofada de gordura, né, essa camada de gordura, é que dá esse embelezamento arredondado no qual a pele vai por cima. Pois é, já estamos falando justamente dos lipídios. O que seria um lipídio? Acabei de dar um exemplo de gordura, mas também existe os óleos, existe o famoso colesterol. Os lipídios, então, constituem-se num grupo, né, de substâncias químicas que têm como característica, né, que na química são chamadas de organolépticas, mas enfim, tem características de graxa, lubrificantes. Quimicamente, o conceito de um lipídio é a união de um álcool ou mais de um ácido graxo, formando um éster. É devido aos ácidos graxos é que os lipídios têm essa característica melequenta, lubrificante, graxosa. Vejam a imagem da reação, então, de um álcool com um ácido graxo. Tudo bem? Vejam que temos aí um álcool chamado glicerol, unido a 3 ácidos graxos, formando o famoso triglicerídeo. Atenção para os 3 oxigênios que se formam entre os 2 carbonos do álcool e dos ácidos graxos, caracterizando então o éster. Onde eu encontro os lipídios? Onde existem as fontes dos lipídios? O Batata, nosso cameraman, é um exemplo. Vem cá, Batata, rapidinho, vem cá, Batata. Corre aqui, Batata, corre aqui, corre aqui. Corre aqui, Batatinha. Vem cá, rápido. Olha só. Vem cá. Imagine este animal, né? Este animal chamado batata. Ele tem, então, uma grande constituição, né, lipídica. Gordura, por exemplo. Carne, né? A carne é uma fonte, né? Obrigado, batata. A carne é uma fonte de lipídios.